vamos falar um pouquinho sobre arte. Arte de escrever, arte literária. Antes da gente pensar em arte de escrever, vamos falar sobre o que é arte. A arte é a capacidade de uma pessoa mexer com a emoção de uma plateia ou de uma outra pessoa. O meu conceito de arte é este. Toda vez que alguém consegue mexer com a emoção de uma outra pessoa ou de um grupo de pessoas, essa pessoa ela é um artista. A arte é essa capacidade da gente alterar a emoção de uma outra pessoa. Vocês já perceberam que quando a gente vai ao cinema assistir um filme, existem filmes que fazem a gente sair do cinema assim, com aquele vislumbre, a gente sai até empolgado querendo falar do filme. Quando a gente vai ao teatro, tem peças teatrais que a gente assiste, a gente chega até a arrepiar em determinados momentos da peça, porque o artista ele consegue arrancar aquela emoção da gente. E não tem outros artistas que não conseguem fazer isso, concorda? Não tem filme que a gente vai assistir, a gente assiste. A gente quer até parar no 15º minuto de filme, a gente quer desligar. Então a arte, ela tem essa capacidade de mexer com as nossas emoções. E esse é o conceito que eu dou para a arte. Mas só que quando a gente fala de arte literária, arte do ator, do escritor, do dançarino, a arte não é só nesse campo. Se eu levo o meu carro para um mecânico, eu tenho meu mecânico, e esse mecânico ele é um artista naquilo que ele faz. Ele consegue consertar o meu carro com maestria, aquele problema vai embora e não volta, não reincide, não acontece de novo. Ele tem arte naquilo que ele faz, concorda? Um vendedor, concorda que tem gente que sabe vender assim, de uma forma fantástica, e outras pessoas não conseguem nem vender água no deserto. Então a arte é isso. Quando nós vemos uma pessoa com uma capacidade brilhante de fazer uma determinada tarefa, e aquilo nos encanta, aquilo mexe com a nossa emoção, aquela pessoa ela está demonstrando ter arte no que ela está fazendo. Ok? O primeiro passo é entender o que é arte. Agora vamos falar mais um pouquinho. A arte, nós vamos falar de arte da escrita, mas eu tenho que dar um geral. A arte ela tem alguns requisitos. E agora vem o mais importante. A arte ela não presenteia diplomas. Vocês conseguem entender isso? O jogador de futebol que faz gol e que leva o time ao título, ele necessariamente fez uma universidade de futebol? Não fez. Você concorda que, independente da classe social daquele jogador, ele pode ser um artista no que ele faz? Então a arte ela não presenteia diploma, ela não presenteia classe social, ela não presenteia gênero, pode ser um homem, mas pode ser uma mulher também. Já pararam para pensar nisso? Ela não presenteia crença religiosa. C.S. Lewis era protestante, escreveu Crônicas de Nárnia, que deixa a gente assim empolgado ao ler. Tolkien era católico e a obra dele é a maior obra de literatura fantástica do mundo, considerada é O Senhor dos Anéis e O Hobbit. J.K. Rowling já não é nem católica, nem protestante, e Harry Potter nos encanta. Mas isso não significa que você vá deixar o estudo de lado. Principalmente quando a gente fala de arte da escrita. Sabe por quê? Para ser um escritor, uma das poucas coisas que exigem um estudo, vamos dizer assim, gabaritado, analítico, é a arte da escrita. Quando eu comecei a escrever, eu só tinha ali o meu 2º grau de português, passei no vestibular, que hoje em dia é o Enem. Só que quando eu comecei a minha carreira, comecei a ver o que era a escrita, eu senti a necessidade de buscar o conhecimento da escrita. Eu não preciso ser formado em letras, eu não preciso dominar a gramática, mas eu tenho que saber o básico. Senão eu não consigo alcançar a arte na escrita. O pintor que faz uma obra-prima na pintura dele, ele pode não ter feito um curso na faculdade de pintura, de design e desenho, mas com certeza ele passou anos, dias ali debruçado sobre uma prancheta, fazendo traços, porque esse é um requisito da arte. A arte ela exige trabalho duro, ela não exige diplomas, eu não falei?
mas ela exige trabalho duro. Vocês estão entendendo? E aí, quando nós estudamos a arte da escrita, eu descobri uma carta que Edgar Allan Poe escreveu. Edgar Allan Poe escreveu um artigo que é uma espécie de uma carta, e nessa carta ele fala sobre os movimentos do texto. Ele vira e fala o seguinte: olha, todo texto tem que possuir 5 movimentos. 5 movimentos que são básicos e são essenciais para um texto. E quando eu li aquilo, eu comecei a pesquisar que movimentos são esses e como esses movimentos, quando presentes no texto, provocam a emoção do leitor. Lembra que eu falei que a arte é a capacidade de provocar a emoção, de alterar a emoção da audiência, do grupo que está assistindo, o artista? E aí Edgar Allan Poe ele fala assim: todo bom texto possui 5 movimentos essenciais. O primeiro deles, o primeiro movimento, é a função. Todo texto tem que ter uma função. Se o texto não tem um objetivo, uma função, morreu ali. A pessoa que está lendo o texto, ela vai se perder. Quando vocês fazem uma produção de texto na escola, qual que é uma das primeiras coisas que a professora passa? O tema. Não é assim? Você tem que ter um tema. Além do número de linhas, máximo, mínimo, tem que ter um tema. Tem que ter uma função. Qual é a função desse texto? Ele quer provocar o quê? Ele quer trazer uma reflexão para o leitor? Um debate sobre armas, se pode possuir arma, ou civil ou não, sobre aborto, não sei se esses temas são... mas tem que ter uma função. Qual que é a função desse texto? Primeiro atributo. Segundo atributo, todo texto tem que ter um tom. Edgar Allan Poe coloca lá. Segundo atributo, tom. Alguém que toca violão, teclado, música. Nós temos 2 tons, não é, na música? O tom maior e o tom menor, não é assim? Quando eu quero tocar uma música triste, trazer aqui aquela reflexão, é um tom menor ou maior? Eu toco em um tom menor. Músicas alegres, elas são tocadas em tons maiores. Então o texto também possui isso. E aí eu fui descobrindo esses atributos, função e tom. O texto, assim como a música, também possui outros 2 atributos importantes. O texto deve possuir um andamento e um ritmo. Um pecado que muitos escritores, principalmente amadores, iniciantes, cometem. Eles começam a escrever um texto e no meio do texto ele perde o ritmo que ele estava, ele perde o andamento. São 2 coisas diferentes. Imagina, eu começo um texto com um certo tom, com um certo andamento, e lá no meio do meu livro eu mudo isso. O tom, o andamento, o ritmo, esses atributos eles estão ligados principalmente com as classes das palavras. Vocês lembram quais são as classes das palavras? Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, advérbio. Pessoal, tudo isso que eu estou falando está envolvido, está incrustado, vamos dizer assim, dentro dessas classes de palavras. Elas são importantíssimas. A gente está estudando ali na escola e de repente a gente, não, isso aqui é só para aprender a ler e escrever. Aquilo ali tem uma influência tão forte que vocês não imaginam dentro do texto. E eu comecei a descobrir isso quando eu me tornei escritor, porque eu comecei a buscar a ciência por trás das palavras. Então nós já falamos da função, do tom, ritmo e andamento, e falta um 5º atributo, que é importantíssimo, e esse 5º atributo, mais do que todos, vamos dizer assim, pelo menos, porque os outros anteriores, um escritor geralmente, ele fica de olho, ninguém quer escrever errado, as pessoas, nós queremos acertar, né? Ali as funções gramaticais, quando a gente escreve, nosso texto, a gente fica preocupado muito com a gramática e temos que ficar. Só que existe um 5º atributo que eu acho que é um dos mais importantes para fazer com que um texto se torne um texto memorável. Vocês já perceberam que tem livros que foram escritos há 100, 200 anos atrás e continuam sendo publicados hoje? O que faz com que um livro se torne clássico? Ele continue sendo editado 30 anos depois que o autor morre, 100 anos depois. C.S. Lewis já morreu há muitos anos, Tolkien já morreu há muitos anos, e O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Crônicas de Nárnia, continua sendo publicado e a gente gosta. Eles Passam emoções universais. Eles carregam em si
mecanismos que provocam as nossas emoções, e essas emoções são universais, independente do tempo. Uma pessoa daqui a 100 anos vai continuar lendo esses livros e vai se emocionar. Então, nós temos aí o quinto atributo de um texto, é o efeito.